Boa noite, me chamo Amanda, esse é o meu projeto de espanhol, que tem como título As deficiências dos livros didáticos para ensino de língua espanhola ou de língua estrangeira para crianças. A minha linha de pesquisa é Linguística Aplicada. Bom, essa pesquisa busca analisar uma pequena coletânea de livros didáticos de ensino de língua espanhola para crianças de ensino básico, com o propósito de verificar suas abordagens, suas metodologias, a interatividade do material com a criança e, acima de tudo, apurar as estratégias de ensino que ele tem. E qual a forma desse ensino, o que esse ensino contribui para a aquisição dessa nova língua. Com o intuito de viabilizar o ensino não infantilizado o ensino não infantilizado e tentando contrapor outras propostas de ensino. No primeiro ponto, esse trabalho consiste em examinar algumas atividades deste livro, que se chama Ninhos Felizes, da editora Rideiro. E a partir dessa pesquisa sobre os livros didáticos, será possível indagar sobre as principais estratégias utilizadas, as metodologias que nele contém e, acima de tudo, averiguar se esses métodos viabilizam o ensino de língua estrangeira para criança de uma forma lúdica, interativa, e o que esse material contribui para o professor em sala de aula. Qual o intuito da aquisição desse material para conduzir essa aula? A justificativa. Bem, partindo da minha vivência em sala de aula como professora e de relatos de alguns colegas, surgiram algumas indagações acerca dos materiais e do ensino de língua espanhola para criança. Sobretudo de como esse material é utilizado, de como esse material é abordado e como esse ensino e o que ele pode contribuir para essa aquisição dessa nova língua. Lembrando que a gente está lidando com crianças. O problema a partir dessas análises surgiram as perguntas que vão guiar nosso projeto. A primeira pergunta que guiou toda a pesquisa foi: como o livro didático ajuda no processo de aquisição de uma segunda língua? E a partir dessa pergunta foram outras questões surgiram, que são: por que as propostas de ensino são tão infantilizadas? B, há atividades interativas no livro? C, por que não há nenhuma atividade de compreensão leitora no material estudado? E D, por que os livros didáticos não exploram a formação de um pensamento crítico na criança? No corpus da análise e na metodologia, verificamos que o intuito de analisar esse material veio do propósito de verificar seus objetivos de ensino e, acima de tudo, para o ensino de língua espanhola para crianças. A coletânea consiste em 3 livros, que vão do básico, intermediário e avançado. Conta também com um dicionário, alguns jogos e 2 CDs. Esse material foi cedido pelo professor Rodrigo para que eu usasse no CAP, na oficina que eu faço parte, na oficina de espanhol para crianças. Porém, esse material não pode ser utilizado. E uma das críticas que a gente fez sobre o material foi a sua forma de ensino infantilizada e, sobretudo, a não utilização de nenhum gênero textual. O material não há nenhum tipo de gênero para ser trabalhado com as crianças. E por meio desse estudo foi possível verificar e apurar que não há uma diferença entre os módulos. Todos eles constam do mesmo tipo de atividade, que é pintar, colorir, ligar, fazer palavras cruzadas. Isso vai desde o básico até o avançado. Não há nenhuma diferença. O que vai mudar é o conteúdo abordado. Somente isso.
A partir dessa análise, eu busquei alguns estudiosos da área e, partindo até do início do processo de aquisição de uma segunda língua, foi visto por muitos estudiosos que a aquisição de uma segunda língua nas idades iniciais, que vão entre 3 a 10 anos, geram grandes vantagens para a criança. Uma vez que a criança está inserida nessa nova língua, ela não apresenta nenhum tipo de constrangimento na fala, a criança interage muito melhor do que um adulto. Por isso, a criança aprende muito mais rápido uma segunda língua. E nisso, uma linguista fala sobre isso no seu livro, o nome dela é Elaine Grolla. Ela fala sobre isso. Observamos que a aquisição da linguagem pela criança apresenta certas características que dificilmente conseguiríamos explicar em sua totalidade. Por hipótese como da imitação, do estímulo, da hipótese, da resposta e da linguagem baseada no uso. E foi visto também que as atividades e o ensino da língua não precisa ser só baseado no livro didático. É possível contrapor com outras atividades para esse ensino ser totalmente satisfatório, como, por exemplo, a introdução de música, de filmes, leituras de livros, contação de histórias. Tudo isso contribui para uma aquisição de linguagem bem plena. E os estudos de L2, também nas séries iniciais, costumam despertar muito interesse para a criança. Por isso, a criança tem uma busca muito maior de conhecimento do que um adulto. A criança desperta muito mais a curiosidade de aprender uma nova língua do que um adulto. Foi visto também que, diante dessas indagações e verificando esse material de análise, foi possível perceber logo no primeiro momento que a sua abordagem é totalmente infantilizada. Como a gente viu, vai de todo modo, vai de pintar, escrever, cobrir, somente atividades que totalmente infantilizadas e não aborda nenhum tipo de gênero textual. Não há também atividades orais, pouquíssimas atividades orais. Isso o professor teria que levar à parte. Mesmo que o método de ensino desperte a curiosidade da criança logo no início, depois se tornarão métodos muito cansativos, por ser atividades repetitivas de todo o conteúdo. Eu pesquisei uma estudiosa que ajuda na elaboração de materiais de língua estrangeira, e ela aborda 3 critérios para a produção de um material, que consiste em... As atividades propostas para o ensino de língua têm sido tradicionalmente classificadas em 4 grandes áreas: a fala, a escuta, a leitura e a escrita. Os materiais podem ser preparados para cada uma dessas habilidades em separados ou de modo integrado, incluindo 2 ou mais habilidades. Isso quem fala é Leffan, Wilson Leffan. E é notório que nesse material não consta isso. Ele é muito deficiente nessa área. Não consta material, não consta uma leitura, não consta uma prática oral. Concluindo, com as atividades analisadas nesta coletânea, foi possível perceber que é uma grande deficiência no material. O material não apresenta características próprias para o ensino de língua. Logo no primeiro momento, ele é direcionado para crianças de 6 a 10 anos. Porém, ele é muito infantilizado. Totalmente infantilizado. E é visto que pode e deve-se criar e introduzir um material que desperte um pensamento crítico na criança. Há também a falha no propósito das atividades, como eu já havia dito, não contém atividade de compreensão leitora, de prática escrita ou de compreensão oral. As crianças devem exercitar outros tipos de atividades, como atividades lúdicas, introdução de músicas, exercícios que despertem ainda mais o interesse da criança. Por isso, esse material não é tão viabilizado para o ensino de língua. E é isso. Obrigada.